transformados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Tudo bem, gente? Pode se sentar. Todo mundo espera por esse momento, né, do pregador pegar o microfone e dizer: pode se sentar. Daqui a pouco vai ser tipo assim, né? Levanta, faz um polichinelo, vira pro seu irmão. Então, pessoal, boa noite. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que foi muito, muito ministrada no meu coração essa semana, que está lá em Juízes, capítulo 21. E o tema dessa mensagem eu coloquei como terra sem lei. Porque, bom, vocês vão entender. Juízes 21, versículo 25. Tem até água aqui, legal. Juízes 21, 25 diz assim: naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua escritura, Deus. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou tentar falar bem brevemente hoje. Na verdade, eu vou tentar falar tudo que eu planejei, eu acho que vai ser bem breve. E eu queria que vocês pensassem, para quem não conhece um pouco da história, o que aconteceu para esse versículo acontecer, né? Muitas coisas aconteceu. Vou pegar lá de Abraão, depois de Abraão teve Isaac, Jacó, os 12 filhos, a escravidão no Egito, veio Moisés liderou o povo pelo deserto, depois veio Josué e eles lideraram aquela invasão toda pela terra prometida, e durante esse tempo estava tudo indo bem, porque as pessoas estavam lá com Deus e tinha um homem de Deus liderando todo mundo, era tranquilo. Só que aí Josué morreu, né? Como é normal as pessoas morrerem. E aconteceu esse período na história de Israel, onde o povo negava Deus, Deus mandava um homem ou uma mulher para botar o povo no caminho, depois o povo pecava quando as pessoas morriam, aí Deus mandava outro, aí pecava, mandava outro, pecava, e foi assim o livro de Juízes. E esse é o último versículo do livro, né? Que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E como eu disse anteriormente, essa mensagem chama Terra Sem Lei, porque parece aquelas meio faroeste, né? Tipo assim, tô nem aí não, eu faço o que eu quiser. Bom, o pecado, ele nos afasta de Deus sutilmente. E eu queria falar um pouco sobre uma história específica que tem nesse livro. Uma história bem famosa, sabe? Não é à toa, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria comentar que o pecado ele afasta a gente de Deus tão sutilmente que Pedro chegou para Jesus e disse: meu Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus, com autoridade, né, disse: arreda, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus. Então, às vezes é uma coisa que você faz na boa intenção que vai te levar para a perdição. Por isso que é muito importante a gente sempre estar consultando a Deus o que a gente está fazendo, o que a gente deve fazer. Bom, sem mais delongas, eu queria falar sobre Sansão, pessoal. Sabe? Quem conhece a história de Sansão aqui? Ótimo. Então vai ser bem legal. Eu fiz aqui uns tópicos dinâmicos, vamos ver se eu consigo falar rapidamente. Qual que é a história? Tava lá a mãe de Sansão, de boa, chegou um anjo para ela e falou assim: olha, então, você foi sorteada, você vai ter um filho bênção. E esse filho vai ser nazireu, ou seja, ele não vai cortar o cabelo, não vai ser voltado para bebida forte, essas coisas. Então, vai ter todos esses rituais, beleza? Mas seu filho vai ser muito importante para Israel. E a mulher ficou:
que bacana. Chamou o marido lá, o marido, não é mesmo? Que legal, o que a gente tem que fazer, o anjo? Só cuida, cara, só cuida que Deus faz o resto. E aí foi, Sansão cresceu e aconteceu uma coisa muito interessante. Ele resolveu que ele ficou afim de uma mulher da Filisteia, é isso? Essa mulher, ele apaixonou por ela e todo mundo, pô, velho, não tinha outra mulher pra você se apaixonar, não? Vamos abrir lá em Juízes 14, versículo 1. Quem tiver Bíblia, por favor, abra. Tá assim. Sansão desceu a Timá e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando ele voltou para casa, ele disse para seu pai e para sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timá. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes e em todo o seu povo? Você não tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa, né? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, e ela que me agrada e ponto. Caraca. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Isso é muito legal. Essa história é muito fantástica porque olha como que Sansão ele estava sendo aos poucos usado por Deus sem mesmo saber, sem essa consciência. Ele agradou daquela mulher e ponto. Bom, vamos continuar a história. Sansão estava lá de boa e aí estava andando até que ele viu um leão. O leão queria matar ele. Lá no versículo 6, olha que interessante. O Espírito do Senhor apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou para o seu pai nem para sua mãe o que fizeram. Então Sansão, ele foi atrás dessa mulher e no meio do caminho tinha um leão, tipo assim, uma coisa bem sobrenatural você abrir um leão no meio, né? Uma coisa que você vê todo dia. E ele fez isso e guardou aquilo no coração, não contou para o pai nem para a mãe. No que ele voltou, ele viu uma coisa muito interessante. Ele viu que ele tinha as abelhas estavam fazendo mel no corpo do leão. E eu sinceramente nunca vi isso, talvez tenha no Discovery Channel, mas eu queria ver uma coisa dessa. Uma coisa das abelhas fazendo mel no corpo. E Sansão achou aquilo bacana, pegou. Só que aí que tá um negócio muito curioso. Sansão não podia tocar naquele corpo, né? Segundo o voto que o anjo falou para ele no início, olha, para os pais, olha, ele não pode tocar em morto, ele vai ter cabelo grande, tudo mais. E Sansão descumpriu esse pequeno detalhezinho. Essa coisa que insignificante. Bom, continuando. E aí Sansão viu toda aquela situação, achou legal pra caramba, estava no casamento já com a mulher, os pais arranjaram e vão fazer uma festa para eles, porque era de costume, eles foram chamar um pessoal, chamaram a vizinhança toda. E lá, Sansão teve uma ideia, nossa, vou fazer uma adivinhação, né? E a adivinhação dele tá lá em Juízes 14, 12. Vamos ler rapidinho? Para manter o capítulo aberto que a gente vai ficar nele. Está escrito assim: vou propor-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante esses 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponham-nos o enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. E Sansão falou enigma, que eu não vou falar aqui agora, não tem relevância, mas
ele propôs esse enigma e falou, do forte saiu doçura, né? Que era justamente a situação que ele matou o leão. E ninguém sabia disso. Ele não contou nem pros pais. E aí chegou essa mulher dele, que tipo assim ficou, conta pra mim, conta pra mim. Por que ela pediu pra contar? Porque ela amava ele demais, né? Que ela queria saber. Não era por isso. Ela encheu o saco porque ela queria contar pros amigos, porque os amigos fizeram a cabecinha dela. Vai lá na cabeça dele, fala pra ele falar logo esse negócio. Enfim, Sansão contou. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque Sansão, ele é um... Por que o homem ele é tão fácil de ser persuadido pelo sexo oposto, né, quando ele está apaixonado? Isso é uma coisa que acontece bastante na vida de Sansão, na vida de Davi e de vários outros homens de Deus. E Sansão, ele caiu nesse laço. Ele foi e contou. O que a mulher dele fez? Bom, ele foi traído pela mulher. Ela foi e contou para os amigos dela, o enigma é o seguinte, é o leão. Saiu do leão. E aí os caras ficaram, a resposta do enigma é essa. E aí Sansão ficou louco, olha, vocês só falaram a resposta certa porque eu contei para a mulher. Tá beleza? Mas não se preocupa não que eu vou pagar minha dívida. Aí foi lá no povo dos filisteus, pegou e arrancou a força de 30 pessoas as túnicas e as mudas de roupa. Entregou uma para cada um. O pessoal ficou frustrado. Blá, blá, blá. Você tá doido, você é maluco. E ele foi, quer nem saber. Eu quero saber onde está minha mulher agora, que eu quero casar com ela, porque ela estava prometida. E aí ele vai e descobre pelo pai da moça. Então, sabe o que é? É porque no tempo que você foi lá pegar as roupas, eu entreguei ela pro seu amigo. Mas não se preocupa não, que a irmã dela é mais nova e mais bonita, e você fica com ela que fica elas por elas. Sansão ficou maluco, fez várias besteiras, e aí nesse momento, toda essa situação foi simplesmente para que Deus usasse a vida dele, naquele instante que ele se apaixonou por aquela mulher, para enviar um ataque contra os filisteus. Isso falou muito no meu coração, porque quantas vezes que às vezes a gente não entende o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus, eu estou aqui batalhando contra essa situação. Tem uma amiga minha que contou uma história que ela recebeu uma pessoa em casa. Essa pessoa simplesmente rejeitou tudo que ela fez por ela e pisou nela, em tese assim, bem resumido. Pisou em tudo que ela fez por ela. E ela disse, não devia ter feito isso porque às vezes eu não estava ouvindo a voz de Deus. Mas às vezes não. Porque Deus, ele dá oportunidade. Cabe a gente pegar ou não. Então é muito difícil a gente dizer o que é de Deus e o que não é, porque só Deus ele é capaz de dizer isso. Se Deus te falou que não era, amém. Mas se Deus não te falou nada, pense que às vezes a sua dificuldade, a sua tribulação pode estar sendo gerada para resultar em glória para Deus. Está um pouco confuso o que eu estou falando? Um pouquinho, né? Eu quero dizer que não importa se você se apaixona por uma pessoa e aí essa pessoa simplesmente é tirada de você. Então aquele relacionamento não era de Deus. Mas a situação pode ter sido Deus que criou. Pelo menos é o que está escrito no texto. Deus criou a situação, ele fez ele se apaixonar por aquela mulher, e naquele instante, ele queria porque queria, e de repente, ela foi entregue para outro homem. Por quê? Porque aquilo era necessário acontecer. E naquele instante, Sansão foi e atiçou fogo lá na plantação do pessoal, e aí gerou uma confusão. O pessoal ficou com raiva de Sansão, começou a procurar ele, matou todo mundo, matou a família da mulher em vingança. Enfim, virou um massacre aquela situação, justamente porque o pessoal
traiu Sansão. Ai, meu Deus. Deixa eu orar. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca. Estou sentindo que eu não estou transmitindo a mensagem que o Senhor colocou no meu coração de maneira própria. E eu quero que o Senhor faça isso através de mim. Eu me humilho diante de Ti, Pai, sabendo que só o Senhor, Pai, tem esse poder. Só o Senhor tem o poder, Pai, de trazer a Sua revelação. Obrigado, Pai. Por favor, usa-me a mim. Amém. Desculpa, pessoal. Mas vamos lá, vai dar certo. Sansão foi usado para derrubar os filisteus, mesmo quando ele pecou contra o Senhor. Qual foi o pecado de Sansão? Ele não podia ter tocado naquele leão. Mesmo ele tendo tocado no leão morto, o Senhor usou ele. A pergunta que nos resta é: o pecado, ele pode tirar o poder de Deus operar a sua glória? Talvez o pecado eles não tire a nossa salvação, mas ele nunca vai tirar o poder de Deus, porque Deus vai ser Deus, não importa o que você faça. E ele usou Satanás na situação de Jó, para tentar Jó, e a glória dele foi manifesta. Ele usou o faraó para que a sua glória fosse manifestada também. Amém? Futuramente, Sansão foi sendo usado mais e mais, ele se tornou líder em Israel, e ele ficou com essa posição durante 20 anos. Até que, durante esse tempo, ele conheceu uma outra mulher, os filisteus, que é Dalila. E todo mundo aqui já deve ter ouvido mal de Dalila, porque é tipo um nome amaldiçoado, é Judas e Dalila, dois nomes que você não bota no seu filho nem no seu filho, né? E Dalila foi essa mulher que ela era basicamente o quê? Ela era uma prostituta. Porque ela foi persuadida pelos líderes filisteus, falou o seguinte: olha, velho, esse cara é muito forte, esse cara é sobrenatural, você tem que descobrir pra gente qual que é o poder dele, qual que é a fonte do poder dele. Então, se você descobrir, a gente vai te dar muito dinheiro, dinheiro suficiente para você não ter que se preocupar mais com a sua vida. E está escrito, eu queria ler com vocês Juízes 16, por favor, versículo 6. Então, Dalila é o tipo de ser humano que a gente tem que prestar um pouco atenção se tem circulado pelas nossas vidas. A Bíblia ela nos mostra situações e personagens que, querendo ou não, eles se repetem geração após geração. Sempre vai ter alguém parecido com alguém. É inspiração. A gente é sempre inspirado por alguém ou por algo. Isso é super natural. Juízes 16, versículo 6. Está escrito assim: disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. É muito legal essa passagem, porque Dalila aceitou a missão. Eu vou descobrir, né? Talvez tenha sido uma coisa emocionante para ela tentar descobrir esse segredo, até porque daria muito dinheiro. E Sansão ficou apaixonado com ela. Então devia ter um poder de atração muito alto, a ponto que ele ficou simplesmente acorrentado por essa mulher. Ele amava ela de alguma maneira, ou pelo menos tinha uma paixão extremamente intensa. E aí respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondido no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chegara perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor,
como pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Gente, é comédia esse capítulo ou é só eu que tô achando engraçado? Olha a história. Tentar fazer um teatrinho. Dalila. Sansão, como é que você é amarrado? É fácil, você tem que me usar 7 cordas, beleza? Tá bom. Passa as horas. Sansão foi dormir. Oh, pessoal, tem que ser com 7 cordas, beleza? Tá, toma aqui, obrigado. Sansão, os caras estão vindo te matar, olha lá. Ah, e vai baixo nos caras. Aí ela, você me fez de boba. Me conta como é que você pode ser amarrado. Esse cara é idiota. Ele contou pra ela, entre aspas, como que ele poderia ser amarrado e de repente ele aparece amarrado. E ele não desconfia que foi ela que mandou amarrar ele? Ou ela que amarrou ele? Só tem uma opção. Ou melhor, tem algumas opções aqui. Ou ele não acreditava que foi ela, que é muito improvável. Ou ele queria tentar a Deus, no sentido de mostrar que o poder vinha dele. Não sei qual das respostas, talvez tenha até uma terceira. Mas o fato é que ele foi muito tolo. Porque foi 1, 2, 3 vezes. Enquanto ele contava, não, você tem que pegar meu tênis e jogar pela janela. Aí, do nada, o tênis dele sumia. Então, é um exemplo tosco, tá, gente? Não foi isso. Mas foi... É nesse nível. É esse nível de mensagem que Dalila transmitia para Sansão, que ela era inconfiável. Aquela pessoa, velho, ó, deixa eu te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Aí, do nada, tem uma publicação no Facebook. Eu queria compartilhar o segredo, meu amigo que me contou. E eu tô muito orgulhoso por você, tá? Tipo assim. E você conta 3 vezes seu segredo pra pessoa e a pessoa compartilha. Você vai contar a 4ª vez? Talvez. Sansão contou. E dessa vez ele contou verdadeiramente. Ele contou para ela. Depois dela insistir tanto. E olha que é interessante porque Sansão, na palavra, diz que ele se cansou. Olha só, Juízes 16 fala, importunando o tempo todo. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Como assim, gente? Alguém fica esgotado a ponto de morrer de escutar alguém? Me conta o segredo. Bom, gente, isso é muito sério, porque esse é um caso meio drástico, mas se a gente contextualizar, isso pode ser coisas simples. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que nem é da igreja, e ela fica te forçando. Não precisa ir no culto hoje não. Aí você, não, vou no culto. Não precisa ir no culto hoje não. Aí você vai no culto. Não precisa, você chama 20 vezes. Você gosta daquela pessoa, pronto. Na 21ª vez você não foi. Na 22ª, que legal esse lugar. Daqui a pouco, às vezes, você acaba igual Sansão. E quem conhece a história, sabe que não acabou muito bem. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Sansão não fugiu da imoralidade sexual. Provavelmente Dalila apresentava algo para ele que ele não podia perder. Com certeza ela tinha algo para ele que era imperdível. Não somente devemos fugir da imoralidade sexual, e sim de todos os pecados dos quais não podemos suportar. Se eu sou crente demais, eu aguento a tentação. Não existe. Se seu olho te faz pecar, você tem que arrancar. Jesus falou sobre isso. Se sua língua te faz pecar, arranca ela.
que é melhor você entrar sem um olho no céu do que entrar com os dois para o inferno. É melhor você entrar sem uma perna do que entrar com duas para o inferno. Sansão tinha sido traído mais uma vez. Lembra que ele foi traído pela mulher lá no começo? Quando ele compartilhou o enigma? Ele foi traído lá. Ele foi traído de novo pela segunda mulher dele, Dalila. E a probabilidade, mais uma vez, acertou. Sabe? E ele foi traído 3 vezes. E a probabilidade é que ele seria traído a 4ª. E foi assim. Então a pergunta é, Sansão foi generoso em perdoá-la ou ele foi tolo? Porque existe uma grande diferença se você perdoar alguém que está arrependido. Por exemplo, na Bíblia, qual é o critério para salvação? Né? Jesus chega assim, olha, crê em mim, né? Crê em Senhor Jesus, todos... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus, ele fala isso milhões de vezes, né? E ele vai... Se você for estudando o plano da salvação, você vai vendo que o que é exigido de você é reconhecer a sua humanidade, reconhecer a sua carência de Deus e reconhecer que através de Deus, através do sangue de Jesus, pela fé, e nada que você fez foi suficiente para aplacar a ira de Deus. Isso é a salvação. A salvação mediante o seu arrependimento genuíno, dizendo, Deus, eu não posso por mim, mas eu posso através do nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, eu acredito em Jesus, mas eu não me arrependo dos meus pecados. Você vai ser perdoado por Deus? Eu acredito em Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, mas eu não perdoo quem me ofende. Você vai ser perdoado? Não vai ser perdoado, porque o perdão é para quem perdoa. Então você não pode, como é que eu posso dizer? Coloque amor nas minhas palavras. Você não pode perdoar quem não se arrepende. Você pode liberar o perdão de não se sentir ofendido. Mas o perdão, ele é alcançado mediante o arrependimento. Não faz sentido, por exemplo, não, está perdoado. Não tem realmente, o meu coração não guarda mágoas contra aquela pessoa. Até porque o perdão mesmo, genuíno, vem de Deus. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Sansão ele não deveria ter abaixado a cabeça, não devia ter falado assim, você me traiu 3 vezes, está tudo bem. Ele devia ter se afastado daquela mulher. Aquela mulher traria para ele a cova. O problema sempre foi a desobediência da lei de Deus. A terra, na verdade, ela tem lei sim. Só que o povo amava mais as trevas do que a luz. E quando isso acontece, parece que realmente não existe uma linha para declarar o que é certo e o que é errado. Principalmente nos dias de hoje. Esse versículo é mais atual do que tudo para a gente. O versículo que a gente leu no início, qualquer? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Parece com os dias de hoje. É tão natural, né? Tipo assim, não, eu penso assim, você tem que me respeitar. E isso é muito complicado, porque isso não é verdade. Eticamente falando, nem precisa pegar a Bíblia. Eu não posso argumentar que assassinar é certo. Assassinar é errado, e ponto. Não, mas você tem que olhar pelo lado do serial killer, porque ele é um ser humano também, ele quer matar, a gente tem que dar o direito dele de matar. Vocês duvidam que daqui a pouco tá assim? Já estão liberando zoofilia por países afora. Não entregue pérola aos porcos. Não entregue os seus segredos, os seus desejos, os seus sonhos, todas as coisas que você cobiça assim, de uma maneira santa, para qualquer pessoa. Para pessoas que não têm
que não tem crédito. Você não pode contar para qualquer pessoa a sua vida, porque sabe aquele versículo policial quando a pessoa é presa? Você sendo preso, tudo que você falar pode ser usado contra você. É basicamente isso, quando você conta para uma pessoa. Pode e será usado para te destruir. Porque as pessoas que não são confiáveis, dá para você cheirar de longe. Você vê na cara da pessoa, a pessoa já mente para um ali, já mente para outro. Isso é muito normal, eu já fiz muito isso. Eu sempre fui uma pessoa muito bocuda. Eu falava tudo para todo mundo. Isso não me atinge não, porque eu não tenho problema com invejoso não. Mas no final das contas eu tinha, só não sabia. Porque essas pessoas minavam às vezes planos meus sem eu saber. E eu fui tolo de confiar na minha força, como Sansão foi. Talvez alguns de vocês já tenham cometido o mesmo erro. Em algum momento da vida, talvez vocês cometam até hoje. Eu aprendi com minha lição. Estou aprendendo ainda. Estou ficando mais de boca calada. Existem outras Dalilas pela Bíblia? Né? Dalila, aquelas pessoas que te amam e que te apunhalam pelas costas. Quem foi Judas, se não uma Dalila? Ou Jezabel, se não uma Dalila? Pessoas que estavam na confiança de uma pessoa importante, do rei, no caso, ou então de Jesus, o rei dos reis, e essas pessoas apunhalaram pelas costas. E nos dias atuais, quem é a sua Dalila? Quem está do seu lado, ou quem está perto de você que é essa Dalila? Aquela pessoa que você não consegue se afastar, mas ao mesmo tempo você sabe que se você ficar perto dessa pessoa, você vai cair no buraco. Forte. A gente já sabia que Dalila foi enviada por alguém para achar a fraqueza e destruir. Agora pense muito bem na sua vida. Sabe? Eu quero que você reflita. Quem que você quer ter do seu lado? Eu vou contar brevemente a história final de Sansão. Cara, você pode fazer um somzinho pra gente? Tá acabando. A história de Sansão no final foi basicamente o seguinte. Nossa, a chuva ficou forte, hein? Glória a Deus. Sansão, ele contou o segredo para Dalila. Dalila foi lá e cortou o cabelo dele fora. E nesse momento, Sansão foi abandonado pelo Senhor. O Espírito de Deus saiu de Sansão e Sansão se tornou um mero mortal como a gente. Ele se tornou normal. E Sansão foi amarrado. Eles arrancaram os olhos de Sansão. Eles amarraram ele no moinho e faziam ele rodar. E o pessoal dos filisteus ficavam rindo e fazendo piada dele. Cadê a força? Cadê a força, meu filho? É isso que dá você confiar pérola aos porcos. É você ser humilhado. É arrancarem os seus olhos e te botar para rodar um moinho, enquanto todo mundo tá rindo da sua cara. Sabe aquele plano que você tinha de viajar para o exterior, que você contou para alguém e alguém falou assim: isso é muito difícil. Ou aquela coisa: não vou estudar porque eu quero passar nessa faculdade. Não, essa faculdade aí, né, não é sua cara não, é melhor você fazer esse curso. E hoje, às vezes, você não tem nada, você não tem nenhum curso. Porque você entregou pérola aos porcos. Um relacionamento Nossa, Jesus. Nos livre, Pai, dessas pessoas. Sansão
no finalzinho, depois de ser totalmente massacrado, humilhado, ele encontrou o caminho de casa, que é o braço do Pai. E mesmo tendo descumprido a lei do Senhor, ele voltou atrás. Sansão voltou atrás. E ele se arrependeu. Eu já disse aqui que o mundo ele preferiu as trevas mais do que a luz. E continua preferindo, porque as trevas não mostram quem você é. Se você estiver num quarto de luz apagada, não importa. Se você está de roupa, se você está sem roupa, se você está sujo, se você está limpo, ninguém pode ver. Porque as trevas, elas te escondem. Mas quando a luz vem, você fica em evidência, você pode olhar para si mesmo e ver quem que você é de verdade. E ver a sujeira que você tem. E aí você tem duas opções. Você tem como se lavar. E Deus é aquele que vai te emprestar o sabão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou você pode... isso não é pra mim não, banho não é pra mim não, e fugir. E se esconder. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E minha pergunta é, contei toda essa história confusa e perdão, pessoal, mas eu espero que Deus esteja falando com você. A pergunta que eu tenho para você hoje é, você está fazendo o que você quer? Ou você está seguindo a lei do governador do mundo? A lei de Deus, que é ame ao próximo como a ti mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Tem uma frase que é um ditado popular, né? Um dito popular que a gente escuta muito. Ó, se arrependimento matasse. Alguém já ouviu falar isso? Sorte a nossa, que arrependimento traz vida eterna. Aleluia. Sansão, ele errou muito. Mas ele fez a melhor escolha no último instante da vida dele. Ele escolheu morrer pelo Deus de Israel, o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele escolheu se entregar e ele escolheu ser usado por Deus. Ele escolheu se arrepender. Qual que é a sua escolha hoje? Feche seus olhos, por favor. A sua escolha é: eu não tenho nada para melhorar não, eu já sou ótimo. Ou às vezes você já sabe o que você tem que melhorar e você simplesmente não quer ou não tem força. Eu quero que você feche seus olhos e reflita sobre isso. Tem alguma Dalila, tem alguma pessoa que está minando sua vida? Alguma pessoa que está travando os seus sonhos? Que você continua dando ouvidos. Santo Deus. Santo Deus.
durante essa semana inteira eu refleti muito sobre essa história. E uma coisa que eu cheguei na conclusão é que se a gente começar a confiar demais no nosso poder, não, porque agora sim eu terminei de ler a Bíblia 20 vezes, agora eu tô bom. Não, eu já ajudei o pobre. Não, eu dizimei, eu dei 100% do meu salário, agora eu tô bom. Não, eu dei carona pra todo mundo, agora eu tô bom. Não, agora eu realmente tô convertido, eu sou 100%. Olha pra mim, eu abri o lenço com a minha mão. Olha pra mim, porque eu sou muito de Deus. Quanto mais a gente vai fazendo isso, mais um buraco a gente vai criando entre nós e Deus. Não crie um buraco entre você e Deus. Não crie um buraco entre você e Deus. Se humilhe, se prostre. Porque a verdade, irmãos, é que toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Só que existem dois tipos de pessoas: aqueles que vão se dobrar porque são obrigados, e aqueles que vão se dobrar porque querem. E eu hoje, mais um dia, escolho me dobrar a Deus porque eu quero. Santo Deus.